Você acha que para construir a casa de campo dos sonhos precisa ir à falência ou virar pedreiro em tempo integral? E se eu te disser que não? A resposta é um baitadão sim. É perfeitamente possível. E o segredo não tem nada a ver com força bruta, gente. É estratégia pura. O Guia da Autoconstrução Inteligente para Casas de Campo. Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje, a gente vai desconstruir de vez aqueles mitos assustadores sobre obra rural. A gente vai te mostrar um passo a passo completinho de autoconstrução inteligente. Sabe aquele esboço lindo da sua casa de campo, com aquela pegada meio aquarela e urban sketch? Como a gente transforma isso numa realidade palpável, segura e, o melhor de tudo, super econômica? É exatamente isso que os dados e as práticas da arquitetura moderna estão mostrando pra gente hoje. Então, bora mergulhar nisso e entender como essa mágica, ou melhor, essa lógica, funciona na prática. Ponto número 1. O segredo da autoconstrução inteligente. Olha só, para começar a nossa conversa, tira da cabeça que autoconstrução significa que você vai ter que fazer tudo sozinho, tipo um exército de uma pessoa só. O grande segredo, aquela filosofia fundamental por trás de uma obra que não esgota sua conta bancária, está numa única ferramenta que, acreditem se quiser, muita gente simplesmente ignora ou tenta pular. E essa ferramenta, pessoal, é o projeto arquitetônico. O que é muito legal de entender aqui é como isso redefine o papel do projeto. Esquece aquela ideia de que é só papelada chata ou burocracia para a prefeitura. Pensa nisso como seu verdadeiro mapa do tesouro. Ter o projeto ali, na sua mão, significa que você sabe exatamente a lista de materiais para cada fase da obra. Significa ter os detalhes tão claros que qualquer pedreiro ou eletricista da sua região vai conseguir ler e entender. E isso te dá o quê? Autonomia. Você passa a gerenciar sua construção e contrata mão de obra só naquelas horas que são estritamente necessárias. Ou seja, você não fica refém de empreiteiros caríssimos do início ao fim da obra. É literalmente a liberdade para construir. Parte 2. O que assumir sem medo. E olha, toda essa liberdade leva a gente direto para a nossa zona segura. Tem um monte de coisa na obra que você simplesmente não precisa chamar um especialista super caro para resolver. Vamos dar uma olhada nas batalhas que realmente valem a pena você encarar. Pensa nessas tarefas como aquelas pequenas vitórias de fim de semana que, no final das contas, representam uma economia gigantesca. Cortar o mato, tirar um entulho, marcar o terreno seguindo o gabarito do projeto, isso é trabalho braçal. Encarne isso como uma academia de graça ao ar livre que de quebra ainda salva o seu bolso. Além disso, sabe aquela reta final? Pintura, texturas, plantar umas mudas no jardim, é aí que a mágica da economia acontece de verdade. Ah, e receber os materiais com aquela listinha do projeto na mão, isso evita um desperdício absurdo de dinheiro. Levantar pequenas moretas também entra nessa lista. Percebe, tudo isso exige paciência e um pouco de disposição, não uma habilidade técnica caríssima. Tópico 3. Quando contratar um profissional? Mas presta atenção, a verdadeira inteligência na obra é saber a hora exata de parar. A gente precisa reconhecer o que eu chamo de zona de perigo absoluto. Aqui, gente, chamar um profissional não é frescura nem luxo, é uma necessidade totalmente negociável. Essa comparação ilustra perfeitamente a diferença dos riscos. De um lado, a gente tem a pintura. Se você errar a mão ali, o que acontece? Fica feio, mas é só passar outra demão de tinta por cima e tá tudo resolvido. Agora, olha para o outro lado, o cenário muda completamente. Tentar improvisar nas fundações ou nas estruturas de concreto da sua casa pode ter consequências catastróficas. Imagina só, uma sapata mal calculada pode significar paredes trincando, porta que não quer fechar de jeito nenhum, ou aquele pesadelo que é a casa cedendo, o famoso recalque. Juro para vocês, o risco aqui não compensa nem um pouco os centavos que você tentou economizar. Então, a regra de ouro é: delegue essas partes pesadas. Pensa comigo, os sistemas elétricos na zona rural têm os detalhes bem sérios, tipo a distância do poste de energia, a necessidade de um para-raios. Isso exige com certeza um eletricista habilitado, até para você conseguir a liberação da concessionária de energia depois. Telhado também não é brincadeira, ele tem que aguentar a força dos ventos e daquelas tempestades pesadas. E a parte do esgoto, as fossas sépticas, se isso for mal dimensionado, você contamina o solo e ganha uma dor de cabeça gigante com a prefeitura local. É nessas horas que o especialista literalmente salva sua pele e a sua casa. Número 4. As 5 fases da economia. Bom, agora que a gente já sabe onde botar a mão e o que delegar, como que a gente organiza tudo isso? É aqui que a gente monta o nosso plano de ataque. Vamos passar por um roteiro super prático para levantar a sua construção do zero de um jeito muito, mas muito inteligente. É esse ritmo que transforma o que parecia um monstro indomável em etapas super tranquilas de gerenciar. Passo 1, projeto e planejamento. É aquele investimento inicial que se paga lá na frente.
Passo 2, fundação e estrutura. Aqui, os profissionais assumem a base pesada, enquanto você, como um bom gestor, fiscaliza tudo usando o seu projeto. Passo 3, alvenaria e telhado. Os construtores cuidam da sustentação, mas fechar as paredes menores e muros fica livre para você economizar. Passo 4, instalações. Chama os técnicos, os encanadores, os eletricistas e, por fim, o passo 5, acabamento. Chegou a sua hora de brilhar. Colocar a mão na massa com a pintura e o paisagismo, transformando o seu tempo livre num dinheirão sobrando no bolso. Vamos fazer uma pausa rápida, só para absorver essa frase porque ela resume tudo. É uma mudança total de mentalidade. A verdadeira economia não tem a ver com você ficar exausto carregando cimento nas costas o tempo todo, mas sim com um gerenciamento inteligente. Contratar com precisão cirúrgica, na hora certa, é o que vai impedir o seu orçamento de explodir. Seção 5. Dúvidas frequentes sobre a construção. Olha, é super normal que quando a gente começa a adotar esse método, surjam algumas dúvidas bem práticas. Então, bora fazer um bate-volta rápido aqui para limpar os questionamentos mais comuns da galera sobre esse modelo gerencial. A primeiríssima pergunta que sempre aparece é sobre o projeto em si. O pessoal fala, mas vem cá, eu posso usar projetos prontos, esses arquitetônicos que a gente já acha pré-desenhados, em vez de pagar muito mais caro para começar um do absoluto zero? E a resposta é um baita de um sim, podem respirar aliviados. Inclusive, essa é uma das combinações mais astutas que existem. Projetos prontos, desenvolvidos por profissionais, já vêm recheados com todas as informações técnicas que você vai precisar. Eles te dão aquela economia gigante logo na largada e você não perde nadinha de qualidade ou de segurança estrutural, principalmente se o seu terreno for plano ou tiver só um declive mais suave. É jogo ganho. Agora, entrando um pouquinho na parte da burocracia. Muitas vezes rola aquela ilusão, de que construir lá no interior ou numa chácara mais afastada significa que você está livre de regras da prefeitura ou de registro técnico. Mas será que é assim mesmo? A realidade nua e crua é que na imensa maioria das cidades, sim, precisa. A ART ou ART não são só taxas governamentais chatas. Elas são o seu escudo. Elas blindam legalmente a construção e protegem você, dono da obra. E a excelente notícia é que, como você já garantiu aquele projeto profissional lá no primeiro passo, ir na prefeitura para resolver essa papelada fica infinitamente mais fácil e tranquilo. E a terceira dúvida vai direto no ponto que o pessoal mais valoriza: o tempo. Se eu decidir assumir algumas tarefas nos finais de semana e for gerenciando as contratações, ao invés de jogar a chave na mão de uma empreiteira enorme, a minha obra vai demorar muito mais? Sendo super transparente com vocês, muitas vezes sim, o prazo se alonga. Uma casa média nesse formato leva um tempinho extra para ficar pronta. Mas, gente, o retorno que você tem por investir esse tempo é monumental. O controle que você passa a ter sobre cada centavo gasto é absoluto. E aquele desperdício de material que a gente vê aos montes nas obras tradicionais quase zera. É literalmente uma troca. Você abre mão de um pouco de velocidade para ter controle total do seu planejamento financeiro e da qualidade da casa. E chegamos na parte 6, o próximo passo. A gente acabou de ver como a organização consegue destravar uma economia que você nem imaginava. E como planejar vale muito mais do que só suar a camisa sem rumo. Agora é hora da gente olhar para frente. Para fechar, eu quero deixar um pensamento aqui para vocês. O que você construiria hoje, se aquele medo gigante de estourar o orçamento simplesmente sumisse? Imagina só, aquele esboço com ares de pintura em aquarela finalmente ganhando vida no seu terreno. O primeiro e mais importante passo é garantir o seu mapa do tesouro. E a melhor parte é que você pode começar a planejar isso hoje mesmo. Para conhecer opções fantásticas e inteligentes de projetos rurais prontos, vai lá conferir o blog projetoraiz.com.br. Valeu demais por acompanharem essa nossa explicação até aqui. Espero que tenha virado a chave na cabeça de vocês. Um abraço e até a próxima.